Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Quero tributar a Deus honras e glórias pelo privilégio de poder estar em sua augusta presença, para mais uma vez adorá-lo, bendizê-lo, magnificá-lo, pois verdadeiramente o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Agradecê-lo pela oportunidade indelével de mais uma vez poder fazer uso de sua palavra. Palavra essa que é inerrante, imutável, invariável e com certeza mais uma vez esta noite será impactante para as nossas vidas, pois muito mais importante para Deus de quem prega é o que se prega. E desde que a palavra esteja sendo pregada, se prepare, porque ela é poderosa para nos abençoar esta noite. Que alegria poder retornar ao estado do Rio Grande do Norte, a sua bela capital natal, e nesta oportunidade poder tomar parte das festividades alusivas aos 104 anos das Assembleias de Deus nesse estado. Quero louvar ao Senhor pela vida do digno presidente desta igreja e convenção, meu amigo, pastor Martim Alves da Silva, a quem nutrimos um sentimento de respeito, de amizade, de admiração, e o meu rogo a Deus é que o Senhor continue o abençoando, fazendo-lhe prosperar, pois é visível, perceptível, notável e chega a ser tocável que o Salmo de número 90, no seu último verso, se cumpre na vida do anjo desse estado. Senhor, outra vez lhe peço, confirma a obra de nossas mãos. É visível que nesta década Deus tem confirmado as obras das mãos do seu servo, e eu quero parabenizá-lo por uma década à frente da igreja e também à frente da convenção desse estado. Trago a querida irmã Fátima, saudações de minha esposa, irmã Paola, e de toda a nossa igreja ali em Três Lagoas, que teve o privilégio de receber o pastor Martim como um dos ensinadores de nossa escola bíblica, e eles estão ávidos por tê-los novamente ali em Três Lagoas, no estado do Mato Grosso do Sul. Que Deus abençoe esse dileto casal. Quero cumprimentar pastor Francisco Miranda e, na sua pessoa, todos os demais ministros que estão na minha retaguarda. Desde ontem estamos sendo alimentados pela palavra de Deus. Deus usou aqui pastor Jairo Cailo de uma forma muito poderosa. Deus continue o abençoando. E hoje pela manhã, pastor Cláudio Honor de Andrade, nosso mestre, nosso professor, que Deus continue o abençoando, pastor, lhe guardando, lhe preservando. Saiba que o Senhor é um paradigma para a minha geração, e eu louvo a Deus por sua vida e por seu ministério. Da mesma forma, pastor Altair Germano, um amigo que Deus tem usado de uma forma tão gloriosa pelo Brasil. Que Deus abençoe a todos. Quero convidá-los que, por obséquio, abram vossas Bíblias. Eu gosto muito do termo abra sua Bíblia ou abramos nossas Bíblias, porque a Bíblia demorou 1600 anos para ser escrita, 16 séculos, 40 escritores, e toda vez que nós a abrimos, o autor está presente. Nenhum outro livro com mais de 100 anos pode ter o autor presente, porque morre o autor e fica só o livro. A Bíblia,
Toda vez que nós a abrimos, o autor está presente para dizer: eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidá-los por obséquio para o segundo livro do Pentateuco, o livro do Êxodo. O capítulo é o de número 15. E o versículo é o de número 20. E depois, ainda contando com vossa cooperação, o livro de Números, capítulo 12 e versículo 15. Quando as irmãs cantaram o último hino, o Senhor falou forte sobre esse texto ao meu coração. Confesso que estava proposto em meu coração pregar-vos sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 1, quando Paulo sai de Atenas e chega em Corinto. Mas eu quero esta noite, inspirado pelo Espírito do Senhor, falar-lhes sobre esse texto sagrado. Êxodo capítulo 15, versículo 20, a primeira leitura. E a segunda, Números, capítulo 12, versículo 15. Aqueles que encontraram, por favor, digam amém. Amém. Assim nos diz a palavra de Deus. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. Repitam após mim, por favor. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão. Até aí. Números, capítulo 12. E o versículo de número 15. Números, capítulo 12, versículo 15. Assim está escrito: assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Você pode, se isso não te constranger, somente por essa vez, olhar para essa pessoa que está perto de você e dizer para ela: a viagem não continua sem você. De muitos privilégios que tenho recebido do Senhor por graça e misericórdia, considero um dos maiores poder servi-lo e poder adorá-lo na beleza de sua santidade. Está cercado de homens de Deus, de príncipes do altar, que me são referência na lide ministerial. Louvo ao Senhor por me encontrar com 43 anos de idade e desde os 13 anos poder falar a sua palavra, servi-lo no santo ministério. Sem sombra de dúvida é uma honra inenarrável, pois o escritor aos Hebreus foi explícito no capítulo de número 5,
quando escreveu que ninguém toma essa honra para si, a não ser aqueles que foram chamados por Deus, como foi Arão. E quando Deus chama, Ele capacita. E quando Deus capacita, Ele envia. E quando Deus envia, Ele cuida. No preâmbulo introdutório deste sermão, eu quero dizer-lhes que Deus cuida e cuidará de todos os detalhes concernentes e inerentes à nossa vida. Descanse no Senhor, porque Ele não é um Deus de obras inacabadas e nem de histórias pela metade. Tudo que Deus começa, Ele termina para a glória e louvor do seu nome. Ele esteve no seu passado. Ele está no seu futuro, no seu presente, e já te aguarda lá no seu futuro. Por isso não andeis ansiosos, porque tudo já está preparado pela mão do grande Eu Sou. Olhando para os textos bíblicos lidos nesta noite, encontramos algo em comum. E o que encontramos em comum nesses textos são que ambos estão no Pentateuco. E além disso, ambos revelam-nos dois períodos distintos na vida de uma mulher chamada Miriam. Para falarmos de Miriam, se fará necessário, ainda que de forma sucinta e parafraseada, possamos falar a respeito de Moisés e de sua família, e da forma linda que Deus trabalhou no contexto histórico desta família e também no contexto histórico do povo hebreu. Quando olhamos para o Pentateuco, nos deparamos com os 5 primeiros livros da Bíblia. Daí o nome Pentateuco, 5 livros. Do primeiro capítulo do livro do Gênesis até o último capítulo de Deuteronômio, nós encontraremos 187 capítulos que nos evidenciam coisas extraordinárias. No livro do Gênesis, nos depararemos com o livro das origens, apresentando-nos o Deus que do nada pode fazer tudo. Tudo o que os homens criam é a partir de alguma coisa, a partir de uma matéria-prima. Deus não. Deus é o único ser capaz de, do nada, fazer tudo. E o livro do Gênesis evidencia isso. Deus criando tudo pelo poder de sua palavra, chamando à existência coisas que outrora não existiam. Tudo de forma harmônica, ordeira, equilibrada, porque tudo que Deus faz é com ordem e com decência. Criação, primeiro homem, primeira mulher, primeira família, primeira civilização, tudo explícito no livro das origens, no livro que mostra o Todo-Poderoso, Yahvé El Shaddai. Eu gosto da expressão
Todo-Poderoso. Porque se formos analisar profundamente, Deus não tem poder. Deus tem todo o poder. Poder quem tem ou acha que tem são os homens, efêmeros, passageiros, terrenais, transitórios. Agora, todo o poder e toda a prerrogativa do governo eterno está nas mãos do Deus que manda no céu, na terra e embaixo da terra, e é o Deus que nós estamos adorando aqui esta noite. No livro do Êxodo, cuja etimologia do nome quer dizer saída, vemos ser evidenciado o Deus que liberta e o Deus que cuida do seu povo com carinho paternal. Nenhum outro livro do Antigo Testamento denota, exemplifica, evidencia tantos milagres extraordinários como o livro do Êxodo. Deus tira o seu povo do Egito e cuida da grande congregação do deserto de forma miraculosa. É o maná que desce do céu todos os dias, e só parou quando entraram na terra de Canaã. É a água que sai da rocha, é as codornizes que alimentam o povo, é uma nuvem que guarda do sol durante o dia e uma coluna de fogo que os aquece do frio gélido da noite. O sapato não acaba, as roupas não estragam, o pé não incha, porque Deus está cuidando da grande congregação no deserto. Saímos do Egito e caminhamos para Canaã, e dia a dia Deus tem cuidado da sua igreja, e isso só terminará quando chegarmos nas mansões celestiais. O terceiro livro do Pentateuco, o livro do Levítico, dos cerimoniais, o livro das instituições sagradas, e também o livro da lei e da disciplina. Se fôssemos resumir o livro de Levítico em um só versículo de todo o seu bojo, ao meu ver, respeitando melhores juízos, seria o capítulo 19 e o versículo 2, quando o Senhor diz assim: andareis na minha presença e sereis santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. O livro do Levítico é o livro que há de disciplinar o povo, porque eles haviam saído do Egito, mas o Egito ainda não havia saído deles. Deus falou algo muito forte ao meu coração enquanto eu meditava nesse texto por esses dias. Nós já saímos do mundo, mas nós não podemos carregar uma bagagem mundana dentro de nós. Eles tinham saudades das comidas do Egito, eles tinham saudade das panelas de carne, da comida apimentada. Quem saiu do mundo não pode ter saudades do mundo. Tudo aquilo que carregávamos lá, fica lá. Agora nascemos de novo, somos nova criatura. As coisas velhas se passaram, como disse Paulo, e tudo se fez novo. Chegou um tempo na igreja dos dias odiernos, aonde Deus já nos tirou do mundo, e agora Ele vai tirar o mundo de nós, limpando-nos de tudo aquilo que possa atrapalhar a nossa comunhão com o céu. O livro de Números, o livro do censo, da contagem ordenada por Deus,
quando todos os varões de 20 anos para cima, aptos para a guerra, precisavam ser separados e colocados como cabeças das famílias. Livro de Deuteronômio, a segunda lei, ou a repetição da lei, para a geração mais nova nas planícies de Moabe, porque eles entrariam na terra da promessa. Entendendo, ainda que de forma sucinta e rasa, a estrutura do Pentateuco, vamos para a mensagem propriamente dita. O livro do Êxodo começa com Jacó indo para o Egito, com mais 70 vidas que o acompanham. E diz-nos a Bíblia Sagrada que quando chegam no Egito, todas as almas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, ainda estava no Egito. Sendo, pois, José falecido, repitam comigo se puderem, por favor, José morreu. E todos os seus irmãos, e toda aquela geração. O interessante é que José já havia morrido, os seus irmãos, toda aquela geração, mas a promessa de Deus estava de pé. A promessa de Deus não dependia de José vivo ou de José morto, porque homens vêm e homens vão, mas a promessa de Deus está de pé e permanece para todo sempre. E como a promessa está de pé, a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, foi manifesta na vida do povo hebreu. Encontraremos no versículo 7 do capítulo 1, 4 verbos transitivos diretos. Diz o texto: os filhos de Israel frutificaram. Além de frutificar, aumentaram. Além de aumentar, multiplicaram-se. E além de multiplicar-se, foram fortalecidos. Se tem uma coisa que Deus sabe fazer dentre muitas com excelência, porque tudo que Ele faz é excelente, é abençoar o seu povo quando Ele resolve fazê-lo. Fique tranquilo, se Deus falou que vai frutificar, ninguém vai impedir que frutifique. Se Deus falou que vai aumentar, ninguém vai fazer diminuir. Se Deus falou que vai multiplicar, ninguém vai dividir. E se Ele falou que vai fortalecer, ninguém poderá enfraquecer, porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Quantos entendem que aquilo que Deus disse está dito e podem adorar o seu nome esta noite? Quantos entendem, meu nobre amigo pastor Martim, que história escrita por Deus ninguém apaga, e árvore plantada por Deus ninguém arranca? Se você tem essa confiança, levante a sua voz e glorifique ao Deus que está falando conosco esta noite. Ele multiplicou o povo, frutificou o povo, aumentou, e eles foram fortalecidos. Mas me parece que todas as vezes que Deus resolve nos abençoar, alguém vai tentar fazer uma estratégia, um estratagema para atrapalhar. Percebam que eu usei o verbo no tempo correto, tentar, porque uma coisa é tentar, outra coisa é conseguir. Você sabia que para muita gente você não deveria estar onde está? Que para muita gente você não deveria ter o que tem?
que para muita gente você não deveria viver a história que você está vivendo, mas coloca um sorriso bem bonito nesse rosto lindo que Jesus te deu, porque independente das opiniões alheias, Deus resolveu te abençoar. Deus resolveu fazer você quem você é. E eu estou recebendo inspiração para dizer: não adianta. Se fecharem para a esquerda, Deus te tira pela direita. Se fecharem pela direita, Deus te tira pela esquerda. Se armarem uma armadilha na frente, Deus te segura um pouquinho atrás. E se armarem atrás, Deus acelera o teu passo. Vai, porque o Senhor é contigo. Libere esse grito de vitória que está entalado em sua garganta há tanto tempo. Todas e quantas forem as armadilhas e as estratégias para impedir o meu trabalhar, diz o Senhor, eu as esmiuçarei. Nenhuma ferramenta preparada vai prosperar contra o meu povo. Eu, o Senhor, sou quem guardo a vinha. Salmo 80, verso 8: trouxeste uma vinha do Egito e a plantaste. Isaías 27, versículo 1 em seguida: naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto, cantai-lhe, eu, o Senhor, aguardo, e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano. Naquele dia o Senhor castigará com a sua grande e forte espada o Leviatã, a serpente tortuosa. Deus está falando conosco esta noite: fique tranquilo, porque eu sou quem guardo e eu sou quem rego. A vinha me pertence, a noiva tem dono. João Batista foi claro quando disse: eu sou só amigo do noivo. Quem tem a noiva é o noivo, e é o noivo que está cuidando dela. E vou liberar uma palavra que está me compungindo pelo Espírito. Façamos o nosso papel, oremos pelo Brasil e pela igreja, mas quando não nos couber mais aqui, abrir-se-á uma porta nas mansões celestiais, porque a igreja tem endereço eterno. Ó Faraó, percebendo o crescimento do povo hebreu, se assustou. Se continuar crescendo assim, vai tomar o Egito da gente. Até surgiu uma história que ele não conhecia José. Pode não ter conhecido pessoalmente, pastor Claudio, mas a história. Na verdade, se essa estratégia não conhecer o José, é desprezar a história. As pessoas, quando querem abafar quem Deus marcou uma geração, elas tratam com desprezo. Mas não adianta querer desprezar quem Deus ama. Você fala: eu tiro minha mão daqui e desprezo. Deus vem e coloca as duas mãos e abençoa, porque o que nós precisamos não é de baixo, é de cima. Chama as parteiras Sifrá e Puá, as hebreias,
Todos os hebreus que nascerem do sexo masculino, mate. Só que o interessante é que Sifrá e Puá temiam a Deus. O texto diz, não vou ler porque não vai dar tempo, mas diz que elas temeram a Deus, não mataram ninguém, e Deus preparou para elas casa. Irmão, faz o certo, porque fazendo o certo, Deus prepara o que você precisa. Tem gente fazendo errado para ter benefícios, no final o benefício será maléfico. Faz o que é certo, porque Deus vai preparar tudo aquilo que nós precisamos. Dizem por aí que os fins, que os meios justificam os fins, lá fora. Aqui dentro não. Aqui dentro não vale o conluio. Aqui dentro não vale o acordo. Aqui dentro não adianta todo mundo gostar e Deus não gostar. Porque tem muita coisa que o povo está aplaudindo e Deus está reprovando. Então Deus está falando conosco esta noite. Faz o que é certo, ainda que te mandem fazer o errado. Porque aquilo que você precisa, quem vai te entregar é o céu. Deus preparou para elas casa. Eu vou acelerar a marcha um pouquinho para terminar dentro do tempo que benevolentemente foi me confiado. Nasceram crianças, e dentre elas nasceu o filho mais novo de Anrão e Joquebede. O mais novo porque eles já tinham dois. A primogênita era Miriam. O mais novo até o momento era Arã. E agora nasceu Moisés. Quando Moisés nasce, percebem que ele era muito formoso. A Bíblia tem algumas peculiaridades fascinantes. Quando eu estudei em Pindamonhangaba, eu tive o privilégio de ter como professor o pastor João Colenda. E ele dizia assim, quando a Bíblia fala que é muito formoso, é porque era muito bonito. Quando a Bíblia fala que é só formoso, é porque era bonitinho. E quando a Bíblia não fala nada, é porque era feio mesmo. Uma água para mim, por favor. Se a Bíblia não falar nem que era muito formoso e nem formoso, é porque era feio mesmo. Mas não é o caso de ninguém aqui, não. O menino era muito formoso. Muito obrigado. E quando Sifrá e Puá percebeu que era bonito e mostrou para Joquebede, disse assim, tem que esconder esse menino. Porque se acharem esse menino viçoso desse jeito, vão matá-lo. Só que só conseguiu esconder por 3 meses. Por quê, pastor Eduardo? Porque o que Deus gera, gera para crescer. Esconde hoje, esconde amanhã, mas daqui a pouco a mão do homem não segura mais, vai crescendo e vai crescendo. E o menino crescia. O que Deus gera não gera para ficar pequeno. O que Deus gera, gera para crescer. Ah, pastor, estão me sufocando, estão me escondendo. Fique tranquilo, meu irmão. Ah, não, eu tenho que correr, porque se eu não entrar naquela porta, outro entra no meu lugar, então ela nunca foi sua. Porque porta que Deus abre para você, ela é igual senha de banco, ela é pessoal e intransferível, ela só abre para você, para outra ela não abre. Se isso não te constranger, é só um exercício bíblico, com todo respeito. Eu sou um pregador que procuro me manter bibliocêntrico, mas só para um momento de comunhão e ser didático. Diga assim para quem está ao seu lado, o que é seu é seu.
E o que é meu é meu. Diga para essa pessoa: nós não precisamos brigar por nada, porque aqui não tem um que perde e outro que ganha. Se tem alguém que perde aqui é Satanás, e quem ganha é o reino de Deus. Esconderam o menino por 3 meses. O menino cresceu. Aí Deus dá uma estratégia em tempo de guerra e sentença de morte. Para quem? Para Miriam. Para a irmã mais velha. Ela diz: mãe, vamos pegar um cesto, vamos pôr o menino no cesto e vamos deixar ele lá nos juncos do Nilo. Eu já ouvi muita coisa e respeito, só que eu não tenho autorização para falar que a Bíblia diz o que ela não disse. Eu já vi gente dizendo que pôs no rio, que o rio correu ao contrário, que aconteceu um monte de coisa mirabolante, mas o texto é simples. Ela colocou o menino nos juncos, que é uma vegetação que tem na margem do rio. Simples assim, é o que está escrito. Aí, a filha do faraó vem se banhar com as suas donzelas e escuta um choro. Irmão, tem hora que tem que chorar. Se você não chora, ninguém ouve. Tem que chorar, tem hora que... Se ainda carrega lenço, eu tenho 30 anos congregando na Assembleia de Deus. Eu lembro quando os congressos terminavam com a gente balançando os lenços. Pode ser hoje a volta do rei. Todo mundo cantando. E a gente chorava largado. Hoje a gente chora assim, ó. Nós estamos tão cheios de coisa, irmão. Chora, porque através das lágrimas Deus pode resolver essa situação esta noite. Deixa eu correr aqui. Ela chorou. E quando ela chorou, a filha do faraó ouviu. E quando ela ouviu, ela disse: esse menino é dos hebreus. Aí quem se aproxima? Miriam. E diz assim: é sim, é dos hebreus. E a filha do faraó diz assim: eu vou precisar de uma ama de leite para dar mamar para ele. Miriam, muito esperta, olha a expertise dela. Ela disse: eu tenho uma babá. Chegou lá, pastor Linaldo Renovato, e disse para a mãe: mamãe, corre que o plano deu certo. E ainda vai ter salário para amamentar o filho. Porque quando Deus faz, faz perfeito. Aí eu já vi gente dizendo também que o menino cresceu no palácio de Faraó. Só que o texto não diz isso. O texto diz que o menino voltou para casa e quando já era grande, ela devolveu para a princesa. Então ele foi criado aonde? Pela mãe hebreia. E Deus me disse algo lindo para dizer para vocês. Filho que é criado na casa da mãe hebreia não vai se corromper com a cultura do palácio do faraó. Eu vou repetir: filho que é criado por mãe hebreia, aprendeu a cantar o hino 15 da harpa, aprendeu a ler a Bíblia em casa, aprendeu a orar no culto matutino e no devocional, o mundo não vai corromper ele, porque ele foi criado por Joquebede.
O espírito da profecia bíblica me inspira a dizer a algumas mães aqui: fique tranquila, ele foi bem criado, ele vai voltar. Eu vou repetir porque alguém precisa receber esta palavra. Mulher de Deus, fique tranquila, você fez a sua parte, o mundo não vai tragá-lo, o mundo não vai corrompê-lo. Meu Deus, que coisa linda! Está descendo livramento na tua casa, está descendo livramento na sua família. Oh, Jesus, obrigado por tua palavra. Resumindo, vai para o palácio grande, defende o hebreu, mata o egípcio, esconde o cadáver na areia. Só que nada que fica escondido na areia fica oculto por muito tempo. Uma hora ou outra o crime aparece. E o que tem de cadáveres que estão aparecendo nesta última hora? Estão escondendo cadáveres, mas eles vão aparecer. A noiva tem um dono. Foge para o deserto, no monte de Deus, no Horebe. A sarça arde, queima, mas não consome. Tire as alpargas do teu pé, porque o lugar que tu estás pisando, Moisés, é terra santa. O fogo da sarça começa a queimar dentro da alma de Moisés. Sabe o que não nos deixa parar, pastor Cláudio Honor? Pastor Altair, pastor Jair, é que Deus acendeu uma fogueira dentro de nós. A chamada é maior do que os traumas. A chamada é maior do que as decepções. A chamada é maior do que os abandonos. Certa vez no capítulo 20, versículo 7 do livro de Jeremias, ele disse para o Senhor me iludiu e iludido eu fiquei. Eu não quero mais saber do Senhor, não quero mais falar no seu nome, não quero nem saber mais que o Senhor existe. Aí ele sai como se isso fosse possível, e quando ele volta ele diz: eu tentei te deixar, mas eu não consegui, porque a tua presença queima dentro dos meus ossos. Volta, Moisés, liberta o povo. Mas eu sou um homem de língua pesada, não tem problema. Arão será o seu profeta e você será para ele como Deus. Ele volta, argumenta com o faraó algumas vezes, faraó endurece o coração, Deus envia 10 pragas. A primeira praga, as águas se tornam em sangue. E os bruxos do Egito copiam, também faz igual. A segunda praga é a praga das rãs. Os mágicos do Egito copiam e faz igual. A terceira praga é a praga dos piolhos. Eles já não conseguiram copiar mais, porque a ação do inimigo tem tempo de validade. Só vai até onde Deus quer. Até agora copiou, daqui para frente não copia mais, porque eu vou mostrar para vocês quem é que manda no Egito. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Águas se tornam em sangue, copiada. Praga das rãs, copiada. A terceira praga dos piolhos, não copiam mais. Praga das moscas, das pestes nos animais é a quinta. Praga da úlcera é a sexta. Saraiva, a sétima. Praga dos gafanhotos, a oitava. Da 9, praga das trevas. E 10ª praga, a morte dos primogênitos.
Só que o interessante é que tinha piolho na cabeça dos egípcios. Mas na cabeça dos hebreus não tinha piolho. Tinha peste nos animais dos egípcios. Mas na peste não pegava os animais dos hebreus. Rãs saltitavam no quarto dos egípcios, mas no quarto dos hebreus não tem nenhuma rãzinha, porque Deus está guardando o seu povo. Deus está falando conosco, meu irmão. Ele é quem guarda a sua igreja e o seu povo em todos os tempos. Termina com a última praga e ele sai. Termina as pragas e eu termino o sermão concluindo. Eles saem e chegam em frente do Mar Vermelho. Piairote, praia dos lagos amargos. Todo mundo tem um piairote para enfrentar. Ficam ali, o vento sopra a noite toda, Moisés ora. Deus diz: por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. O que é que você tem nas mãos? Uma vara. Toca com ela nas águas e o mar vai se abrir. Tocou, o mar abriu. Todos eles vão passando. 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 Aí o faraó olhou e falou: opa, porta aberta. Vou entrar também. Deus falou: não. Porta que eu abro para hebreu, egípcio não entra. Aí que eu digo que não tem rivalidade. Se algum atrevido entrar ou tentar entrar na porta que é para você, não vive para contar a história. Parece forte, mas é bíblico. A Bíblia diz que os cadáveres dos egípcios boiavam nas águas, porque Deus fechou a porta. Só que quando acabaram de passar, pastor Jairo, Miriam lembrou-se: espera aí um pouquinho, eu tenho um tamborim na sacola. Com licença, um segundo, pastor Martim, tirar o microfone. Bem baixinho, só para nós. Nós ainda temos um tamborim na sacola. Tamborim era um instrumento comum para os judeus, porque eles são festivos. Para nós faz alusão do quê? De adoração, de glorificação, de exaltação. Você ainda tem um tamborim na sacola? Príncipes do altar, vocês têm um tamborim na sacola? Então que tal por 20 segundos nós pegarmos esse tamborim que é representado pela nossa boca, e se você tiver um glória a Deus, você liberar esse glória a Deus. Se você tiver um aleluia, você liberar esse aleluia. Nós somos pentecostais, nós somos tocadores de tamborim, somos adoradores. Nós não somos cessacionistas, nós somos continuistas. Nós acreditamos que Jesus Cristo é o mesmo, que Ele salva, que Ele cura, que Ele batiza com o Espírito Santo e que Ele voltará. E por isso nós continuamos tocando o nosso tamborim e Miriam cantando: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Urai choriai kamaraba, urabai chorebakaya, urabash terabai, urakai chorebash. Não apagará
o pavio que é fumado. Toca o tamborim assembleiano. Ainda somos adoradores. Nos dias odiernos encontramos 3 classes de pentecostais na igreja. O primeiro, ou a primeira, os pentecostais nominais. Só tem nome de pentecostal, mas já não sente o poder pentecostal há muito tempo. São mornos. E por isso ficam suscetíveis aos pecados mais grotescos. Porque quando a temperatura não está elevada, as bactérias se proliferam facilmente. Agora, se a temperatura subir, não tem bactéria que fica viva. Sabe por que muita coisa está sendo aceita e ninguém está falando nada? Porque a temperatura está baixa. Agora sobe a temperatura para ver se o verme não morre. Mas para isso acontecer, não podemos ser pentecostais nominais. Outros são os teóricos. Conhece tudo da matéria. Paracletologia, pneumatologia. Tudo. Sabe que língua estranha é verdade, mas faz décadas que não fala. E eu não estou falando de pseudo-avivamento não, gente. Eu não estou falando desses movimentos baratos, não. Eu estou falando de pentecostalismo clássico. É ser pentecostal sabendo que avivamento é a ação do Espírito Santo através da palavra que é ministrada. Só que os teóricos já abriram mão disso. Só que além dos nominais e dos teóricos, graças a Deus, tem os pentecostais praticantes. E eu acredito que eu estou falando a uma igreja dessa qualidade. Pentecostais que adoram, que sabem que língua estranha é verdade e ele fala, que sabe que o Espírito Santo age e ele sente o agir do Espírito Santo. Se você não é um pentecostal nominal e nem teórico, então você é praticante. Se você é praticante, por alguns segundos faz alguma coisa para adorar a Deus, porque Ele está presente neste lugar. Eu acabei de fazer um pedido ao senhor presidente, pastor Martim Alves,
que me dê mais 5 minutos e eu encerro. E ele benevolentemente me concedeu. Miriam toca o tamborim. E diz que todas que estão do lado dela começam a tocar também. Por quê? Unção contagia. Irmão, não tem coisa pior num culto do que sentar perto de um crente gelado. Que fica com cara feio o culto todo, parece que foi batizado no limão. É tão frio que você quase pega um resfriado perto dele. Agora não tem coisa melhor do que sentar perto de um pentecostal, irmão. Não tem coisa melhor do que sentar perto de um crente cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que jogaram um morto na cova que Eliseu estava. Eliseu tinha unção até nos ossos. Quando o morto tocou no osso de Eliseu, ressuscitou. Fogo divino, clamamos por ti. Vem lá do alto, vem, desce aqui. Ó, vem despertar-nos com teu fulgor. Vem inflamar-nos com teu calor. Cante. Desce. Só que essa Miriam, que tocou o tamborim, que ajudou Moisés no trabalho com o povo, eu preciso dizer isso. Ela se envolve num problema que não deveria se envolver. Moisés casa com a mulher cuxita, com a mulher negra. E ela e Arão começam a murmurar. Porque tem gente que parece que tem dom de língua grande. Não se intrometa onde você não é chamado. Salomão diz que quem se mete em briga alheia pega cão bravo pelas orelhas. Aí depois é mordido, fala, não sei porquê. Claro que você sabe, foi se meter onde não é chamado. Casou com a cuxita. E aí começou a ciumeira. O lugar que menos era para ter ciúme era na igreja. Por que ele prega e eu não? Por que ela canta e eu não? Tudo tem o seu tempo, a sua hora. Aí eles começam. Deus só fala com Moisés. Com a gente é de um jeito e com ele é de outro. Só que Moisés não ouviu, pastor Cláudio não. Só que Deus ouviu. Aí Deus desceu e marcou uma AGE.
Assembleia Geral Extraordinária sem edital. Desceu na porta da tenda da congregação e disse: os 3 para fora. Moisés, o que aconteceu, senhor? Já vou lhe dizer. Ô Miriam, ô Arão, com vocês é sonho e visão. Agora com ele, irmãos, eu vou ousar fazer uma afirmação aqui na presença de 2 mestres. Mas eu fui analisar esse texto no original. E quando Deus diz assim: com ele eu falo boca a boca. Boca a boca é como se Deus estivesse falando assim: o meu fôlego entra dentro dele, e o fôlego dele cansado vem para mim, e como eu não me canso, é a minha respiração que mantém ele vivo diante do povo. É boca a boca. Quem mantém a liderança de pé é a boca de Deus, é o fôlego de Deus que sustenta esses homens. Com todo respeito, diga para quem está do seu lado: irmão, não se intrometa onde você não é chamado. Aí Deus diz assim: eu ouvi e não gostei. Só que pensa numa classe de coração bom, pelo menos todos deveriam ser assim, é pastor. Moisés diz assim: Senhor, perdoa ela. Deus diz: vou perdoar não. Se o pai cuspir no rosto do filho, não vai ter que ser repreendido? Deus está falando: Moisés, quando fala de você, não fala de você. Quando fala de você, fala de mim. Quando não respeitam a unção que eu coloquei na sua vida, não é vocês que eles desrespeitam, eles desrespeitam a mim. Concluo. Arão não ficou leproso por causa da veste sacerdotal, mas Miriam ficou leprosa. 7 dias fora do arraial. Isaías 24:8. Cessou o foguete dos tamborins, acabou a alegria dos que saltam de prazer, e descansou o dedo daqueles que tocavam a harpa. Só que o povo se compadeceu. E o povo disse: Miriam, você está leprosa, porque a gente só quer as pessoas quando elas estão tocando tamborim. Agora, quando comete algum erro, o exército que mais abandona a gente ferida é o nosso. Enquanto está no auge, tocando tamborim, servindo, todo mundo aplaude. Mas se ficar leproso por algum problema, a gente deixa fora do arraial e não espera. Mas o povo disse: Miriam, enquanto você não sarar, a viagem não continua. Nós vamos aguardar você sarar. Primeiro dia, estamos aqui, Miriam. Segundo dia, estamos aqui, Miriam. Terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo dia. 7, o número da perfeição, o número de Deus. Chegou a hora de Miriam voltar para a viagem. Recolheram Miriam, deram o tamborim de volta e vamos seguir para Canaã. Sabe o que Deus está falando contigo? Não importa o que aconteceu, nós vamos te esperar, porque a viagem não continua sem você. Vai chegar o 7º dia e Deus vai restaurar a sua vida. Quantos acreditam nisso e podem glorificar ao nome do Senhor? Obrigado, pastor Martim. Deus abençoe a todos.